Quem me acompanha aqui no canal ou nas minhas redes sociais sabe que uma coisa que eu gosto muito de fazer com vocês é indicar séries. E uma que eu costumo indicar com uma certa frequência é The Mentalist, ou O Mentalista em português. Essa série está disponível na Prime Video e na Globoplay com todas as suas 7 temporadas. É uma série que eu amo muito e que todo mundo que começa a assistir por minha causa depois vem me agradecer, porque é uma série incrível que todo mundo deveria assistir. E aproveitando que vocês estão gostando dessa indicação, eu estou fazendo esse vídeo aqui agora com 40 curiosidades muito legais sobre a série The Mentalist. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e já deixa aqui nos comentários se você já assistiu The Mentalist ou começou a assistir, parou ou quer voltar a assistir. Me conta aqui, vamos conversar sobre essa série. Me fala se você gostaria de ver mais vídeos sobre The Mentalist aqui no canal, que tudo depende, é claro, de vocês. E enquanto vocês vão colocando coisas aqui nos comentários, já vou começar esse vídeo. The Mentalist foi uma série exibida pelo canal CBS lá nos Estados Unidos e foi uma criação do Bruno Heller. Ela estreou no dia 23 de setembro de 2008 e ficou no ar até o dia 18 de fevereiro de 2015, quando seu último episódio foi exibido. Teve um total aí de 7 temporadas durante esse período, com 151 episódios. Todos eles estão disponíveis na Prime Video e na Globoplay, como eu falei pra vocês, isso no dia de hoje, agora em fevereiro, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Agora sim, já pega sua xícara, já pega seu chazinho aí pra poder tomar, porque vamos começar a lista das 40 curiosidades incríveis sobre The Mentalist. Começando com a primeira aqui já, que só vai fazer sentido para quem acompanha os nomes dos episódios em inglês. Mas se você reparar, todos os nomes de todos os episódios da série tem alguma referência à cor vermelha. Às vezes o próprio nome Red está no meio do título, às vezes é uma palavra que faz uma referência a algo à cor vermelha, como sangue ou scarlet. Em português a tradução não traz esse sentido aí do vermelho, por isso que às vezes acaba passando despercebido pela gente. E obviamente tudo isso é uma referência ao Red Dawn, que é o arqui-inimigo do Patrick e Jane, que é o serial killer que fica presente aí durante a série praticamente toda. Mas depois que o ciclo do Red Dawn se encerra, que eu não vou falar quando, nem porquê, nem como, mas depois que o ciclo dele se encerra, todos os episódios seguintes continuam fazendo referências a cores, mas a partir daí já não faz mais referência à cor vermelha. É sempre um amarelo, um verde, um roxo, são outras cores, mas segue mais ou menos o mesmo padrão de antes, no período do Red Dawn. Segunda curiosidade do vídeo aqui é que muitas vezes na série, se você perceber, eu dei uma olhada nos primeiros episódios, não é toda a cena, mas tem muitas cenas que quando dá um close no rosto do Patrick e Jane, a gente pode ver que as pupilas deles estão um pouquinho dilatadas, às vezes um pouquinho mais do que um pouquinho, né? Às vezes estão bem dilatadas. E pupila dilatada, entre vários sentidos que ela tem, uma delas é quando a pessoa está em hipnose, a pessoa está em transe. Então parece que o Patrick e Jane está o tempo todo nesse transe, sabe? Parece que ele está o tempo todo hipnotizado por alguém ou por ele mesmo. De repente é para ele conseguir manter o foco no que ele está fazendo ou para perceber melhor as coisas. Não sei, não há uma explicação científica para isso. Quando eu digo explicação científica, eu quero dizer explicação da produção ali dos diretores, mas não existe uma explicação para ele estar com a pupila dilatada por tantas vezes durante a série. O fato é que isso acontece e foi um detalhe percebido por muitos fãs. Terceira curiosidade é que se você reparar, praticamente todos os episódios, se não todos, sempre aparece alguma mulher ruiva no meio do episódio. Seja ela vítima, ou seja ela parente de vítima, ou suspeita, ou só uma figurante que aparece por ali, mas sempre tem uma mulher ruiva, claro, com exceção da Grace Van Pelt, que é ruiva também. Mas tirando ela, quase sempre tem uma personagem de cabelo vermelho durante o episódio, que também deve ser alguma referência ao Red Dawn. A quarta curiosidade aqui é sobre a agência em que eles trabalham, a agência de investigação. Em inglês a sigla é CBI. Em português acaba ficando AIC. Esse CBI em inglês significa California Bureau of Investigation, que em português é a Agência de Investigação da Califórnia. Esse lugar que eles trabalham é só um dos departamentos de justiça que existem lá na Califórnia. Quinta curiosidade sobre o carro do Patrick e Jane, que eu sempre achei um carro muito bonito, principalmente para quem gosta de carros antigos aí, deve gostar das cenas que ele aparece dirigindo. Esse carro é um Citroën DS, que foi lançado lá no início da década de 70. Ele foi produzido na França, mas chegou a ser vendido nos Estados Unidos. Sexta curiosidade, às vezes, em alguns episódios, a série apresenta pra gente lugares, às vezes até cidades ou bairros que não existem na vida real. Eu não sei exatamente por que eles fazem isso, de repente direitos autorais ou criatividade sobrando para ficar inventando o nome de lugar, mas o fato é que às vezes eles apresentam pra gente alguns lugares fictícios que
o nome já diz, né? Fictício, não aparece na vida real, não existe na vida real, isso acontece bastante em The Mentalist, o que é uma curiosidade interessante, porque não é toda série que faz isso. Sétima curiosidade aqui é que, assim como várias outras séries, né, do mesmo gênero, The Mentalist também é gravada dentro de um estúdio. O estúdio principal de The Mentalist fica em Los Angeles, onde eles gravam todas as cenas lá bonitinho, mas às vezes eles conseguem mudar de lugar e gravar um pouquinho lá em Sacramento também. Oitava curiosidade ainda sobre o lugar onde eles filmam é que aquela estrutura que mostra onde é a CBI ali deles, onde é a agência deles, na verdade é uma parte ali que fica atrás da Pico House, ou a Casa Pico, que fica lá em Los Angeles e é um ponto muito conhecido por lá. Nona curiosidade sobre audiência, que é uma coisa que vocês gostam muito de saber. O primeiro episódio de The Mentalist, que foi ao ar no dia 23 de setembro de 2008, ele teve uma audiência de 15,6 milhões de pessoas assistindo. E 3 dias depois, quando o primeiro episódio foi reprisado, teve um total de 7,8 milhões, o que são números muito grandes se tratando de um primeiro episódio de alguma série. Décima curiosidade aqui, lá no dia 2 de dezembro de 2008, teve um episódio chamado Flame Red, ou Chama Vermelha em português, que foi o episódio melhor votado na semana, como o melhor episódio. E isso raramente acontece por lá, quando se trata de um episódio de uma primeira temporada de alguma série, porque ainda não tem tantos fãs assim para receber tantos votos. Mas The Mentalist conseguiu essa façanha com esse episódio aí, Flame Red, e era uma coisa que não acontecia há muitos anos já, desde Desperate Housewives. The Mentalist também é uma série que tem vários prêmios, aí, várias indicações e muitos prêmios também que conseguiu vencer, como por exemplo o da 11ª curiosidade aqui, que lá em 2009, ainda na primeira temporada, a série ganhou o prêmio do People's Choice Awards como novo drama de TV favorito, que é uma categoria lá dessa premiação. Falando em premiações, aqui na 12ª curiosidade, a gente vai pro ano de 2010, um ano depois, no dia 21 de agosto, onde a série recebeu um outro prêmio que é muito inusitado. Ela recebeu um prêmio de honra de um instituto chamado IIG, que é o Independent Investigation Group, ou Grupo de Investigações Independentes. Esse grupo, com o passar do tempo, mudou, a sigla agora é CFIIG, ou Center for Inquiry Investigations Group, e esse é o maior grupo de investigação paranormal do mundo, com grupos aliados, investigadores de campo, e que oferecem prêmios para pessoas e grupos que colaboram de alguma forma ali com as pesquisas. E The Mentalist conseguiu ganhar esse prêmio graças à sua pesquisa ali científica e seu ceticismo, suas críticas também em volta desses assuntos, que acabou colaborando com as pesquisas também, por isso que eles conseguiram esse prêmio. E agora vamos falar um pouquinho dos atores ali do elenco principal da série, começando pelo Owen Yeoman, que fazia o Rigsby na série. Ele nasceu no dia 2 de julho de 1978 no país de Gales, ele não é americano. O Owen, ele chegou a ser casado com uma atriz britânica chamada Lucy Davis entre 2006 e 2011. E a cerimônia de casamento deles, mano, foi muito grande. Foi lá na Catedral de St. Paul, na Inglaterra, ou de São Paulo em português. Mas em 2011 eles acabaram se divorciando, até que em 2013 ele se casou de novo, dessa vez com a designer de joias, a Gigi Yalouis. E eles dois juntos tiveram uma filha e estão casados até hoje. 15ª curiosidade ainda sobre esse mesmo ator é que ele, na vida real, é vegetariano. 16ª curiosidade agora um pouquinho sobre a carreira dele. Entre alguns filmes que ele chegou a fazer, talvez o mais conhecido seja o Sniper Americano, que foi em 2014. Já nos trabalhos mais recentes, ainda no ramo dos filmes ali, no ano passado ele participou de um terror chamado Bram's The Boy 2 e também no SAS Red Notice, que ainda está em fase ali de pós-produção. Já na TV, além de The Mentalist, ele participou de várias outras séries, como no episódio piloto, por exemplo, de Supergirl, onde ele apareceu, também participou de Elementary lá em 2016 e também em The Blacklist em 2017. Atualmente ele está no elenco principal de Emergence, que é uma série de mistério da ABC. E uma curiosidade extra aqui ainda nessa é que durante The Mentalist, na 7ª temporada, ele foi sempre sendo creditado como participação especial, porque ele já não era ali do elenco recorrente mais. Agora vamos para Grace Van Pelt, que era interpretada pela Amanda Righetti. Ela nasceu no dia 4 de outubro de 1983, nos Estados Unidos mesmo, na cidade de St. George, lá em Utah. Sobre a vida pessoal dela, ela chegou a ser casada com o diretor Jordan Allen desde 2006, mas em 2017 eles se divorciaram. Mas em 2013 eles tiveram uma filha, enquanto ainda estavam casados. Já na sua carreira, ela participou de vários filmes e alguns muito notáveis, como por exemplo o terror Sexta-feira 13, que saiu lá em 2009, e também ela já fez parte da SHIELD, quando ela apareceu lá no filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, em 2009. Já na TV, ela também participou de muita coisa, de várias séries,
como por exemplo ela esteve no elenco principal de North Shore, lá entre 2004 e 2005 mais ou menos. Ela também participou da série Reunion entre 2005 e 2006 e também esteve no elenco de Colony entre 2016 e 2017, além, é claro, de The Mentalist. E assim como o Owen também, que fazia o Rigsby, na 7ª temporada ela foi sempre creditada como participação especial, porque ela também já não estava no elenco recorrente. Além dessas séries que eu falei, ela também já participou de outras séries, como por exemplo The O.C., Um Estranho no Paraíso, Chicago PD, Chicago Fire, ela também já esteve por lá, e L.A.'s Finest também, que é uma série bem recente, além de várias outras, é claro. Já estamos na curiosidade 22, já passamos da metade aqui desse vídeo. Eu tô sempre separando aí curiosidade da vida pessoal, da vida da carreira, filme, série. Eu tô separando por isso que parece que os números estão indo muito rápido. Então, aproveitando que já passamos da metade desse vídeo, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Desce aqui, clica no inscrever-se, deixa seu like, e se você está gostando desse vídeo, nada mais justo do que compartilhar com outras pessoas também, principalmente com aqueles amigos e amigas que você conhece e gostam muito de séries. Eu falo de várias séries aqui no canal, vocês sabem disso. Se você é novo por aqui, te convido a assistir outros vídeos também para você ver que realmente eu tento diversificar bastante nas séries que eu falo. Vamos continuar aqui o vídeo então. Na curiosidade 22, temos o ator Tim Kang, que fazia o Kimball Cho dentro da série. O Tim, ele nasceu no dia 16 de março de 1973 em São Francisco, na Califórnia. Ele é sim americano, mas ele tem uma descendência coreana, e por isso que ele tem um nome coreano também, que é esse aqui, que se pronuncia assim, ó. 강이라. O Tim, ele tem uma filha que nasceu lá em 2009, ela se chama Bianca Joan Kang. A mãe da Bianca é uma atriz e ex-modelo que é a Dina Mary May, mas eu não achei informação se eles ainda estão juntos, se eles se casaram, não consegui encontrar essa informação. Eles estiveram juntos, mas não sei como é que eles estão hoje. Já na 24ª curiosidade, mais uma coisa sobre a vida pessoal do Tim Kang, é que ele é faixa preta em Taekwondo. Outra coisa muito legal sobre o autor também é que ele é o porta-voz nacional e apoiador ativo do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. Ele faz vários discursos em apoio à busca dessas crianças. Já sobre a carreira do Tim Kang, a gente tem muita coisa aí para mencionar também, como por exemplo no ramo dos filmes. Ele participou em 2008 do 4º filme do Rambo, que foi dirigido pelo Sylvester Stallone, entre vários outros, é claro, e na TV ele também teve muitas participações, como por exemplo na série Sopranos, ele também já apareceu lá em Monk, em The Office, que é uma comédia também, até em The Vampire Diaries ele já teve, no terror lá de American Horror Story também já apareceu, também já esteve na série Máquina Mortífera e já apareceu em Criminal Minds, já fez várias pontas, além, é claro, de todo o tempo que ele esteve em The Mentalist. Mais recentemente ele chegou a participar do elenco de Manto e a Daga, que era uma série da Marvel que já foi encerrada, e agora, mais recente, ele está no elenco de Magnum P.I., que é um reboot do Magnum P.I. antigo, que teve há muitas décadas atrás. Na 28ª curiosidade, agora a gente vai para Teresa Lisbon, que era interpretada pela Robin Tunney. A Robin nasceu no dia 19 de junho de 1972, lá em Chicago, que fica em Illinois, nos Estados Unidos. E tá bem pertinho da minha data, eu nasci no dia 30 de junho, ó, só 11 dias de diferença ali. A Robin, ela se casou lá em 1995 com o produtor e diretor Bob Goss, mas eles acabaram se divorciando em 2006. Depois disso, em 2009, ela ficou noiva do diretor e escritor australiano, o Andrew Dominik. Mas pouco tempo depois, em 2010, eles acabaram terminando. Até que no Natal de 2012 ela ficou noiva de novo, dessa vez do Nick Marmot, que é um designer de interiores. Eu não encontrei nada falando que eles se casaram, então parece que eles são noivos até hoje. Nesse tempo que eles estão juntos aí de 2012 até hoje, já dá quase 9 anos aí, eles tiveram 2 filhos. O Oscar, que nasceu lá em 2016, e mais recentemente no ano passado nasceu a Colette. Uma outra curiosidade aqui, que já é a número 30 dessa lista, ainda falando da Robin, é que ela é prima do Tom Tunney, que é um vereador de Chicago, lá dos Estados Unidos, e que pra gente não faz diferença nenhuma, porque a gente não conhece a política norte-americana, mas eu quis citar aqui mesmo assim. 31ª curiosidade que eu me impressionei muito, porque eu gosto bastante de poker, eu não sei vocês, mas a Robin Tunney também não só gosta, como é muito boa nisso. Lá em 2006 ela participou de um campeonato de poker para estrelas e ficou em 2º lugar, levando $200 mil para casa como prêmio. Ela só acabou perdendo pro Jason Alexander, que acabou vencendo aí esse campeonato e que é muito conhecido, por exemplo, por ter feito Seinfeld, além, é claro, de vários outros trabalhos e até apareceu em Friends também. Agora, falando um pouquinho da carreira da Robin Tunney, ela participou de alguns filmes e os que mais alavancaram a carreira dela foi lá no início da carreira mesmo, que ela chegou a fazer o Niagara e o End of Days, que foram filmes de muito sucesso na vida dela. Já na TV, além, é claro, de The Mentalist, ela esteve lá em Prison Break, participou de muitos episódios por lá, mais recentemente ela participou do elenco principal de The Fix, lá de 2016,
2019 e também participou de séries como Dr. House, The Twilight Zone, aquela versão de 2003, Law & Order e uma da Netflix recente que é Insatiable. E na 34ª curiosidade aqui, finalmente vamos falar do Simon Baker, que é o Patrick Jane, que é o nosso mentalista. O Simon já é um pouquinho mais velho, ele nasceu no dia 30 de julho de 1969. E uma coisa que talvez muita gente não saiba é que ele não é americano. Ele nasceu em Launceston, que fica lá na Tasmânia, na Austrália, mas ele mora nos Estados Unidos desde a década de 90, ali mais ou menos. 35ª curiosidade aqui dessa lista, ainda sobre o Simon Baker, é claro, ele é católico na vida real, o que é bem diferente do seu personagem que não acredita em Deus. Na verdade, agora eu fiquei na dúvida, eu não sei se ele acredita, mas não tem uma religião, mas eu acho que ele não acredita, né? Me corrijam aqui, que faz tempo que eu não assisto. Ainda sobre a sua vida pessoal, o Simon Baker foi casado com a atriz australiana Rebecca Rigg, lá de 1998 até o ano passado, até 2020, eles ainda estavam juntos quando eles se divorciaram. Durante todo esse tempo eles tiveram 3 filhos, a mais velha que foi a Stella em 1993, o Cloud em 1998 e o Harry em 2001. O Simon Baker, ele atua desde 1988 e durante todo esse tempo ele já fez vários filmes e de muito sucesso, já fez muitas participações legais e uma delas, que é a que eu mais gosto inclusive, é em O Diabo Veste Prada, que ele chegou a participar, que foi muito legal. Mas ele também participou de filmes como High Ground, por exemplo, que é um dos seus trabalhos mais recentes que rolou em 2020. Já na TV ele protagonizou The Mentalist, mas antes disso ele também esteve no elenco principal de The Guardian e também participou de várias outras séries, é claro, como por exemplo Smith, entre 2006 e 2007 ali mais ou menos. 39ª curiosidade desse vídeo ainda sobre o Simon Baker, estamos chegando ao final desse vídeo, é que você sabia que o Simon ele também já é diretor. O que acontece com muitos atores, né, de Hollywood, eles se envolvem tanto e gostam tanto dessa área que acabam se arriscando um pouquinho ali na direção de filmes. E ele começou a dirigir lá em 2017 com o filme Breath, quando ele foi diretor e protagonista, além de ter co-escrito e co-produzido o filme também. E por último, para fechar aqui, a última curiosidade deste vídeo é sobre algumas premiações na vida do Simon Baker. Lá em 1993, ele ganhou o Log Awards, como novo talento mais popular por ter feito E Street. Um tempo depois, em 2002, ele ganhou o prêmio Family Television Awards como melhor ator por ter feito a série The Guardian. Aí ele também participou da premiação lá de 2009, né, foi a premiação ali de The Mentalist, e depois em 2018 ele foi premiado de novo pelo Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards. Nessa premiação ele ganhou como melhor ator pelo filme que ele estava dirigindo, que foi o Breath. E essas foram as 40 curiosidades de The Mentalist, mano. Quanto mais eu falo, fui fazendo roteiro, fui vendo algumas cenas e foi me dando uma vontade de voltar e reassistir tudo de novo, mano. Seria tão legal. Um dia eu vou fazer isso, um dia eu quero muito fazer isso, porque essa é uma das minhas séries favoritas. Quero saber de você, o que você achou dessas curiosidades? Gostou? Quer que eu fale mais de The Mentalist aqui no canal? Só depende de vocês. Se tiver muito like, muita gente se inscrevendo e muito comentário, eu posso vir aqui fazer outros vídeos relacionados a The Mentalist, que vai ser o maior prazer, porque eu amo essa série. Me conta aqui nos comentários o que você achou e qual dessas curiosidades foi a mais legal de ficar sabendo também. E não esquece de sair do vídeo, se inscrever clicando nessa bolinha. Se você gosta desse tipo de vídeo de curiosidades, aqui em cima tem uma playlist com várias curiosidades de várias outras séries. Tô tentando trazer esse tipo de vídeo pelo menos uma vez por mês, porque vocês gostam bastante. É só clicar aqui para ver os outros ou ver este outro vídeo que tá aqui embaixo, que também é muito bom. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Vou ali tomar um chá agora. Até a próxima. Valeu!